vamos falar sobre alguns livros do Kindle. Vai se lascar. O Kindle. Definitivamente uma das maiores surpresas que eu tive. Eu ganhei esse aqui. Foi o presente de um aluno. E abriu uma grande porta, sei lá, de livros digitais que eu talvez nunca fosse atrás, ou pelo menos que eu não tivesse interesse em ir atrás, pelo menos não nos preços em que livros tendem a ser hoje em dia, né? Se você já foi em alguma livraria recentemente, você provavelmente vai poder confirmar que os preços deixaram de ser acessíveis há muito tempo, né? Infelizmente, a maioria dos livros hoje em dia é bem caro, um pouquinho fora da realidade, e a bênção dos livros digitais é que eles podem ser sempre muito, vamos dizer, muito mais agradáveis, são bem mais baratos para começo de conversa, dependendo de onde você procurar e dependendo do livro que você quer, né? Alguns são totalmente gratuitos você pode ter a conveniência de estar lendo tudo em um aparelhozinho só, e um aparelhozinho bem agradável, bem simples, que mal consome bateria, na verdade. Ainda mais se você não utiliza ele com tanta frequência, né? É meio que o meu caso, eu admito. Mas permite que você possa ler coisas assim de boaça, sem nenhum problema. É ótimo, né? E o Kindle tem sido uma boa experiência para mim, porque ele abriu ele abriu uma grande porta de possibilidades de livros que eu não daria talvez não desse a mínima, ou simplesmente não seriam do meu interesse, considerando os valores que a gente tende a encontrar em livrarias por aí, né? Simples assim. Mas ok, tá bom. A gente não está aqui para falar sobre preços, a gente está aqui para falar sobre livros, né? E eu tenho aqui no meu Kindle alguns livros interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Como não se trata assim de nenhuma coisa muito louca nem nada, esse vai ser simplesmente um vídeo de eu falando um pouco sobre alguns dos livros do Kindle que eu encontrei e que eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência. Se ela é positiva ou negativa, bom, depende do livro, né? E hoje eu vou trazer aqui hoje 3 livros diferentes, pelo menos para que a gente possa utilizar esse rapaz aqui em outra oportunidade logo mais, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui e ir separando para que a gente possa falar sobre cada um deles, certo? Um minutinho. A propósito, justo mencionar, eu tenho um livro publicado na Amazon, se chama Treinamento de Narrativa, Contos de um Eterno Adolescente, certo? Está disponível lá por R$3. Já que a gente está falando de livros digitais e tal, achei que seria bacana fazer esse breve comentário. Não vou fazer isso de novo por um tempo, meu Deus do céu, detesto fazer a autopromoção. Tanto faz, vamos continuar. Ok, certo. Então, na verdade, eu tenho 4 livros, não 3. 4 que eu gostaria de compartilhar com vocês, e o primeiro que eu vou estar falando para vocês hoje é justamente As Cavernas de Aço, do Isaac Asimov. Esse aqui foi um livro que apareceu completamente de surpresa para mim, certo? Um belo dia, eu estava olhando a minha conta do Kindle, que eu tinha aberto justamente para que eu pudesse lidar com os livros digitais para o trabalho. E também tinha vindo ao meu interesse alguns livros de alguns autores independentes que só estavam disponíveis pela Amazon. E eu estava lendo pelo computador e tal, né? E de vez em quando pelo aplicativo do celular. E aí um dia esse livro aparece na minha conta. Não comprei, eu nunca comprei esse livro, eu nunca fui atrás desse livro, ele simplesmente estava disponível nas minhas opções. Por quê? Como? Onde? Eu não faço a menor ideia, mas eu adorei. Obrigado. E, na época que eu percebi o livro, não dei muita bola. Eu não sei o que é isso, nunca ouvi falar, nunca li, nunca fui atrás, então não importa pra mim. Vou deixar quieto, quem se importa? Caramba, mas eu vou te contar uma coisa. É um livro maravilhoso. Assim, eu nunca tinha lido nada sobre Isaac Asimov, eu não sabia nem quem era na época que eu descobri isso aqui, isso lá para 2018, 2019, por aí. Só que desde então eu fui fazendo algumas pesquisas, leituras e tal, e eu descobri que ele é o autor do Eu, Robô, que se você nunca leu, é um livro fantástico. É um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Eu, Robô é muito, 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 muito bom.
E aí, depois que enquanto eu tava lendo o Robô, eu tava lembrando, mas por que eu tenho a impressão de que eu já vi esse nome antes? Isaac Asimov, Isaac Asimov, Isaac Asimov. E aí foi quando eu lembrei, espera, eu tenho um livro no Kindle com esse cara, né? Doideira. E aí é As Cavernas de Aço, né? É um romance policial, faz parte de uma série, é o primeiro livro de uma série, e ele é muito interessante. Ele é interessante, ele é rápido, ele é criativo, ele não para em nenhum momento para diminuir o ritmo da ação, ele é sempre super empolgante, super energético. Caraca, eu lembro quando eu estava lendo esse livro, bem antes de eu ter de fato um Kindle, eu tinha realmente eu não tinha um e-reader, eu estava lendo pelo celular principalmente, e eu simplesmente assim, caramba, eu adorei. É fantástico, é incrível. Nota 10. É bem barato também. Um livro fenomenal, cheio de ação, cheio de energia. Caraca, é uma baita recomendação, na verdade. Eu gosto pra caramba desse livro, certo? Uma baita surpresa. Se você conseguir achar ele físico, ótimo. Mas ele digital é uma coisa bem acessível, bem agradável, né? E tem tudo a ver, porque toda a ideia do livro é falando sobre como a humanidade precisa lidar com os robôs, né? Como as pessoas lidam com robôs agora que eles são tão realistas, tão parecidos com seres humanos e todo o preconceito que há por cima das máquinas, né? E tipo assim, é um trabalho do Asimov assim fantástico e eu totalmente recomendo esse livro. Um pouquinho parcial, porque eu ganhei esse livro de surpresa. Eu não comprei, eu não fui atrás, ele simplesmente apareceu na minha conta. Não sei como, mas ele apareceu e ele é maravilhoso. Então, nossa primeira recomendação, logo de cara. Vamos agora para o próximo. Ok, o próximo da nossa lista é A Pianista, do Machado de Assis. Eu baixei esse livro porque era um dos livros gratuitos que estavam disponíveis no Kindle, né? Tinha opções lá de livros gratuitos e deixa eu dar uma olhadinha, né? Pra eu não gastar muito dinheiro com isso aqui agora e tudo. Foi lá quando eu ganhei. E ele estava lá disponível e tudo mais. Machado de Assis, naturalmente, é um autor clássico da língua portuguesa, né? É um autor clássico brasileiro, né? E, tipo assim, ele é só o meu autor brasileiro favorito. Ele é sempre interessante, ele sabe ser filosófico, mas sem perder muito tempo. Ele sabe ser divertido, intrigante. É uma produção maravilhosa, toda vez. Machado faz sempre ótimas escritas. E um dos motivos de eu ter ido atrás da Pianista, né? Tipo, assim, ter aparecido e ter ficado, deixa eu dar uma olhada nisso aqui, né? É o fato de que, querendo ou não, A Pianista é um livro, assim, é um dos romances românticos do Machado, né? Que era uma era do Machado que não é muito discutida. Quando a gente fala de Machado, a gente está pensando de Memórias Póstumas de Brás Cubas para frente, né? Com o período romântico dele sendo geralmente descartado e considerado como bem, assim, sem graça, sem energia e tudo. E é verdade, né? Eu não vou inventar aqui para você e falar que a Pianista do... tipo assim, a produção do Machado antes do período realista é extremamente esquecida e deveria ser lembrada porque isso... Não. A Pianista é um bom exemplo disso. É um livro bem... Eu não quero falar genérico, mas é um pouquinho genérico, assim, tá? Assim, eu falo que ele é genérico, mas naturalmente isso não significa que ele seja ruim, certo? Apenas significa que ele não vai ter aquela ponta, aquela energia, aquela ideia mais revolucionária para a literatura que o Machado aplicaria poucos anos depois, né? Não, A Pianista é um livro assim bem... Vamos colocar bem mamão com açúcar. É bem leve, bem tranquilo. Eu recomendo até como leitura, pura e simplesmente pelo fato de ele ser tão leve. Ele não é pesado, ele não vai ficar martelando a sua cabeça com ideias e elementos que você pode considerar assim muito pesados e tal. Não se trata de uma grave crítica social, nem nada disso não, cara. É o tipo de entretenimento que você faz por entretenimento, escapismo, né? É uma diversão inofensiva,
e bem agradável. Eu acho engraçado que o nome do livro é A Pianista, mas a gente passa a maior parte do tempo não com a pianista em si, mas com o pai do pretendente da pianista. A história é mais focada nele do que focada na personagem titular. É engraçado. Você me perguntasse qual é o nome de cada um deles, eu não vou lembrar. Já tem alguns meses que eu li esse texto, para ser justo, uns 6 meses por aí. Mas é uma leitura que ficou comigo justamente por ser tão simples, por ser tão agradável. É o tipo da leitura que você faz quando você tá com muito estresse, muita coisa para fazer e você não aguenta mais, você fica... Ah! Então é uma coisa bacana de você ler para reduzir a velocidade e simplesmente assim aproveitar. É maravilhoso. Vamos pro próximo? Bora sim. O próximo é Moby Dick. Ok, Moby Dick é outro livro que eu encontrei gratuito e era um que eu estava bem interessado em ir atrás assim que ele apareceu, porque eu fiquei, poxa cara, Moby Dick é considerado um dos pontos, assim, um dos clássicos da literatura inglesa, né? E considerando o fato de que, já falei isso aqui algumas vezes, eu tô lendo várias produções de literatura mundial, especialmente os clássicos, com o interesse de, né, aumentar a minha gama de leituras e tudo mais. Assim, cara, eu quis ir atrás de Moby Dick. Assim que apareceu lá, gratuito, em inglês, inclusive, eu fiquei, pô, me dá agora, eu quero isso aí, né? Moby Dick é um clássico, mas... ok. Eu vou soltar logo essa bomba de uma vez. Eu não terminei Moby Dick. Na verdade, de acordo com o Kindle, que tem essa função muito útil, obrigado por isso, Kindle, eu apenas li 30%. Eu li 39 capítulos. 39 capítulos. E isso é apenas 30% do livro. Eu queria gostar de Moby Dick. Prometo pra você que eu queria. Eu queria ter ficado assim maravilhado com as possibilidades de Moby Dick. Eu queria ter ouvido falar mais do Capitão Ahab, sei lá. Eu queria saber mais sobre o Ishmael. Eu queria entrar nesse mundo assim de uma vez, mas eu vou dar a real pra vocês, cara. Moby Dick é chato pra caramba. Eu li assim, de novo, 30%, ok, tá. Eu tô literalmente na introdução do capítulo 40 e eu não sei se eu vou terminar de ler, porque é um livro, assim, extremamente tedioso. Extremamente tedioso. Um livro em que nada acontece, em que você pode passar, assim, capítulos e mais capítulos sem nenhum progresso. Eu tenho quase certeza que nesse período todo de leitura que eu tive, de novo, são 39 capítulos que eu já li, o protagonista deve ter feito assim, pra valer mesmo, deve ter passado só uns 2 ou 3 dias. E o protagonista deve ter só feito uma coisa aqui e ali. Eu parei de ler mais ou menos quando... Não foi um período só alguns dias, teve algumas semanas no processo, ok, justo. Mas eu parei mais ou menos quando eles finalmente começam a navegar. E sempre que o livro ele começa a ir pegando assim, pegando energia, pegando... Começa a pegar, você começa a ficar... agora que vai ser alguma coisa legal. Não acontece nada, sabe por quê? Porque o livro ele precisa, é uma obrigação a cada tantos capítulos, se não for um capítulo atrás do outro, ter capítulos que não tem nada a ver com a história, que não continuam a história, que não exploram a história, que não aprofundam os personagens. O propósito inteiro é apenas falar: ei cara, sabia que caça às baleias é legal pra caramba? Esse livro é extremamente datado, que você já deve ter percebido isso. Mas a questão não é essa. Não é exatamente a questão de ser uma obra datada, entendeu? Tipo assim, pô, isso não tem nada a ver. Muitas vezes você aceita o livro pelo contexto histórico no qual ele pertencia e tá tudo bem, entendeu? Tipo, isso é normal, faz parte. O problema, cara, é porque Moby Dick é tão chato. Ele passa tantos capítulos assim, só falando sobre como é maravilhoso, como é maravilhosa a caça às baleias. Aí ele vai explicar por quê. Aí ele passa 20 páginas falando essa besteira. Aí daqui a pouco ele começa a fazer um grande aula explicando, vamos explicar agora como funciona o barco. Ok, o barco é isso. Cara, eu até pesquisei. Eu botei no Google, é pra Moby Dick ser chato desse jeito ou eu tô lendo errado? Né? Talvez eu tenha pego uma
super versão deluxe, que tem um monte de detalhes e elementos extras que meteram o glossário dentro do livro, no meio da história e tudo, não sei. Não. É pra ele ser desse jeito. E, aparentemente, tem gente que aprecia bastante. Tem gente que considera que essa maneira de contar a história, ela é extremamente positiva. Porque isso significa que o pessoal pode simplesmente entrar mesmo, se imergir totalmente na história, se imergir totalmente no processo, compreender como o mundo dos baleeiros funciona, entende? E permite que você faça todos esses tipos de coisas com a história, você aprende junto com o personagem e tal, e ok, eu consigo entender o valor disso, com certeza. Mas infelizmente não é pra mim. É uma leitura que foi se mostrando cada vez mais cansativa, tediosa e simplesmente não estava batendo com a minha paciência. Simplesmente não estava. Não estava conversando comigo de jeito nenhum. Eu me sinto até mal de falar isso, cara, porque Moby Dick é um clássico. Eu nunca nem vi Moby Dick. Eu nunca nem vi a Baleia Branca, cara. O Ahab aparece e nada acontece, entende? Tipo, é tão chato, é tão lerdo. Ah, caramba. Meio que vou botar um bônus aqui pra vocês. É uma sensação muito parecida com a que eu tive com o Jogo dos Tronos, As Crônicas de Gelo e Fogo, né? Do George Martin. Que eu parei de ler mais ou menos com 400 páginas, eu acho. Eu não lembro agora qual foi o número que eu parei. Porque eu não aguentava mais. Porque o livro simplesmente se estendia demais, ele era muito longo, muito cansativo, entende? E é aí que tá a coisa, entende? Se você vai ter um livro longo, eu acho que é muito importante você tomar cuidado para não deixar o seu livro... eu quero falar para não deixar o seu livro chato. O negócio é porque, né? Cada pessoa é cada pessoa. O George Martin tá aí vendendo livros a rodo, né? O cara vende pra caramba, com certeza. É uma baita celebridade. E, pô, beleza, tem gente que gosta do trabalho dele, massa, né? Assim como tem gente que, com certeza, vê Moby Dick e acha que é uma obra fenomenal. Ok, beleza, tudo bem. Só que não é pra mim. Chato pra caramba, não consegui nem chegar na metade. Talvez um dia eu continue a ler Moby Dick, continue a, né, dar uma volta, tentar sentir melhor esse livro e tal. Quem sabe um dia a gente tenta de novo, né? Mas no momento, não curti. Não curti de jeito nenhum. Se eu voltar algum dia, eu falo pra vocês. Por que não? Vamos pro nosso último livro agora. O nosso último livro é O Mágico de Oz. Você provavelmente conhece O Mágico de Oz. É uma obra de literatura clássica, sim, e com certeza é uma das mais famosas e mais populares de todos os tempos, que gerou não só uma série de livros, né, como também assim gerou incontáveis obras adaptadas, versões feitas por fã, desconstruções e todo tipo de coisa. Cara, é um dos ápices da cultura pop, né? E eu comprei esse livro, então, primeiro livro dessa lista que eu posso falar pra você que eu de fato gastei dinheiro com ele. Yay! Me custou uns R$2. E eu quis comprar porque enquanto tinham versões gratuitas enquanto haviam de fato versões gratuitas no Kindle, eu queria muito essa versão comprada, porque não só você tinha o texto, naturalmente, como você também tinha, eu tô lendo aqui de novo para pegar o nome dele, as ilustrações do William Wallace Denslow, que são, assim, maravilhosas, né? Essa é uma versão ilustrada do Mágico de Oz e, caramba, eu gostei tanto. Eu amei. Eu simplesmente amei, sabe? Assim, eu provavelmente sou muito besta quando se fala de obras mais infanto-juvenis e tal. Sempre achei elas mais agradáveis de ler e tudo, né? Embora eu seja extremamente crítico de vez em quando. Mas
eu não consigo pensar em nada do Mágico de Oz que possa estar errado, ou que possa ser bobo, ou que possa ser, assim, se você acompanha o meu trabalho por muito tempo, você provavelmente sabe que eu escrevi alguns anos atrás algumas críticas, por exemplo, das Crônicas de Nárnia, né? Em que eu explorei literalmente livro por livro em textos escritos. Ainda está disponível no meu blog lá, Epicamente Chato. E uma das coisas que eu comentei lá é que muitas vezes eu sentia que o livro das Crônicas de Nárnia parecia que estava falando comigo como se fosse um pirralho de 5 anos, entendeu? Não é só me contando uma história, não é só tipo, e então o leão chegou e rugiu para. O leão soltou um rugido que ecoou por toda a floresta e parecia uma explosão. Não, não era assim. O livro sempre pareceu como se estivesse me falando, tipo assim, e então o leão chegou e rugiu. Ah, cara, eu odeio isso. E eu me sentia desse jeito nas Crônicas de Nárnia. Mas o Mágico de Oz, não, entende? Tipo, o Mágico de Oz é extrema, ele respeita muito a sua. Eu não quero falar a sua inteligência, mas ele respeita o leitor, vamos colocar assim, entendeu? Ele não infantiliza demais as coisas, ele não fica batendo a mesma tecla o tempo todo de ei, você percebeu que o leão é Jesus? Porque o leão é Jesus. Ei, você sabia que o leão é Jesus? Tá, eu entendi, cara. Eu entendi. Meu Deus do céu, vamos seguir em frente, né? né? Então, tipo, o Mágico de Oz não é assim. O Mágico de Oz, ele é extremamente direto. Ele começa já falando, ó, seguinte, isso aqui é uma história para crianças, né? Então, se prepare para isso. É uma história feita para crianças e não tem nada escondido nesse texto. Não há um significado profundo, nem nada. Eu apenas quis escrever uma história para as crianças, porque, se eu não me engano, é porque ele sentiu falta de contos de fada recentes e americanos, de fato, né? E aí ele foi e fez um. E beleza, o cara só fez assim um dos pilares da cultura pop hoje em dia. Então, tipo assim, né? Arrasou, garoto. E caraca, eu amei tanto. Frank Baum, ele escreve tão bem. Porque ele consegue montar as cenas de maneira bem direta, sem muitos arrodeios, né? Ele não dá muitas voltas, ele é bem direto. E tudo que você vê nesse livro, certo? Tudo que você vê é extremamente, assim, simples. É do jeito que é. E ele se aproveita disso de maneiras, assim, inacreditáveis, sabe? Ele aproveita, por exemplo, o pessoal chega num vale que tem um grande vale de flores, né? É um vale de flores. Tem algum segredo aqui? Não, não tem. Tem alguma bruxa, alguma coisa? Não. Ninguém faz nada não. Ah, mas tem algum perigo? Ah, com certeza. São muitas flores cujo o aroma ele é conhecido por ter um efeito sonífero, né? E por ser um mar dessas flores, né? Naturalmente, elas têm um impacto muito grande na Dorothy e no leão. E aí, tipo, como é que... Ok, nosso problema é esse. Como é que a gente faz para resolver isso aqui, né? Se você assistiu o filme do Mágico de Oz, aquele que foi... se eu não me engano, ele foi feito pela Disney, agora eu fiquei na dúvida, mas eu acho que foi. Se você assistiu o Mágico de Oz dos anos 30, você provavelmente tem uma visão bem... eu não quero falar diferente, mas uma visão bem mais simplificada do livro e que tem um grande foco na bruxa do oeste, como se ela fosse assim, essa criatura poderosa que está sempre tentando impedir a Dorothy de voltar para casa, né? Só que não é assim, entendeu? No livro, ela tá lá, ela é uma vilã, mas é aí que tá a coisa, é o ponto interessante do Mágico de Oz, entendeu? Ela é uma vilã. O Mágico de Oz, como eu disse antes, ele tem um tom simples, ele tem planos simples, mas ele consegue colocar tantos deles em sucessão e consegue conectar tudo de maneira tão natural, tão tranquila, que você não percebe o nível da jornada, entendeu? Eu não sei se eu estou conseguindo me expressar corretamente. Eu acho que eu talvez esteja usando algumas palavras erradas, mas o meu ponto é que o Mágico de Oz ele é uma grande aventura, sabe? Que
mesmo quando você sente que ele tá perto de acabar, ele fica, não, mas calma que a gente ainda tem que resolver isso aqui, calma que a gente ainda tem que falar sobre isso aqui, né? E ele não se preocupa em querer montar nenhum tipo de suspense, nem de será que a Dorothy vai sobreviver? Não, de jeito nenhum. Ele é bem direto. Ele apenas fala, ó, aí aconteceu isso aqui, e aí aconteceu aquilo ali, e aí aconteceu isso aqui, e aí aconteceu aquilo ali. Só que ele conta de uma maneira tão jovial, tão divertida, tão legal, que você se deixa levar, entendeu? É o conto de fadas contado direito, né? É um conto de fadas que tem uma leitura bem simples, justamente por ter sido escrito com crianças em mente, né? Só que não é uma leitura, assim, abominavelmente simples ou abominavelmente feliz, né? De, o que será que aconteceu agora? Não, é tipo assim, Dorothy agora estava numa situação difícil e aí ela começou a chorar porque, obviamente, é claro que ela ia chorar, né? Ele é bem sincero, é uma leitura bem sincera, bem agradável. Todo aquele ponto positivo que eu falei da pianista, certo? De que é um livro agradável de ler porque ele é leve e tudo. É a mesma coisa com o Mágico de Oz. Eu vou falar que é até melhor porque o Mágico de Oz tem várias coisas acontecendo, né? Cada capítulo é uma jornada, é uma aventura diferente, né? Ele, curiosamente, é bem mais violento do que você imagina, né? Quando eles estão indo para o Castelo da Bruxa, spoilers, eu acho, de um livro de mais de 100 anos, mas quando eles estão indo para o Castelo da Bruxa do Oeste, assim, eu não lembro exatamente como é que é no filme, fazem anos que eu não vejo o filme, eu queria poder assistir de novo, mas no livro é uma jornada até longa, não muito longa, mas uma jornadinha longa aí, e tem uma grande série assim de violência acontecendo no caminho, sabe? O lenhador de lata, o homem de lata, né? E o... como é que é o nome dele? Ah, meu Deus! Ah, o espantalho, o homem de lata e o espantalho, como eles são... Eles não são criaturas de carne, vamos colocar assim, né? O espantalho é literalmente o espantalho que ganhou vida e o homem de lata é um homem que substituiu toda a parte orgânica dele por lata, o que é metal pra caramba, mas, ei, a história sempre leva isso de maneira muito leve, muito de boa, então você nem pensa muito nos detalhes mais grotescos desse lado, né? Então, tipo assim, eles não precisam dormir, eles não precisam descansar, eles não precisam comer, porque eles não têm estômagos, eles não têm cérebros que precisam parar. Não, eles estão o tempo todo lá porque eles simplesmente estão vivos o tempo todo. É isso aí, acabou, fim da história. E aí, tipo, quando eles estão caminhando, eles têm todo esse processo de que aparecem vários lobos pra atacar, e aí o Homem de Lata fica, afastem-se, aí ele pega o machado dele e ele mata todos os lobos, ele arranca a cabeça de todos eles, entendeu? E aí depois eles estão andando mais um pouco, aparece uma chuva de corvos voando na direção deles. E aí o espantalho, deixa que eu cuido disso. Aí ele pega cada um deles e quebra o pescoço de todos os corvos. Nunca é gráfico, nunca é grotesco, mas quando você sabe o que está acontecendo, você fica, ok, isso é um pouquinho pesado, né? Mas tudo bem, né? Enfim, mas o ponto que eu acho que é mais interessante aqui, assim, todo mundo sabe qual é o ponto da jornada do Mágico de Oz, né? Do primeiro livro, pelo menos. A Dorothy quer voltar pro Kansas, o Espantalho quer um cérebro, o Homem de Lata quer um coração e o Leão quer coragem. E o Toto é o Toto, ele não tá nem aí. Ele já tá com tudo resolvido, contanto que ele esteja com a Dorothy. Adorável. E aí, tipo assim, eu acho que você dando uma olhada no filme, talvez essa ideia não passe, pelo menos eu não senti muito, mas no livro, você fica assim, você tem aquele momento de clareza logo cedo, que você fica, pera, por que eles querem essas coisas mesmo, já que eles têm tudo que eles precisam e muito mais, e é uma coisa que o próprio Oz fala pra eles, né? Quando eles vão cobrar os pedidos deles, depois de matar a bruxa, o Oz, ele fala, não sei por que você quer um cérebro se você já é super inteligente, mas tá bom, vou inventar uma coisa aqui pra você ter o efeito do placebo, né? Sei lá. E aí quando o Homem de Lata chega, a mesma coisa, com o Leão a mesma coisa. E é verdade, tipo, o Espantalho, o que falta pra ele é a experiência da vida, né? Ele só tem 2 dias, eu acho. 2 dias de vida, quando a Dorothy encontra ele. Então, tipo,
Ele não sabe das coisas, então, mas à medida que ele vai aprendendo, ele é sempre muito esperto, ele pega rápido, entende? Ele pega rápido, ele planeja as coisas com velocidade, com sagacidade. Ele já é inteligente, né? E aí o cérebro que o Oz dá pra ele faz ele ficar mais confiante nas habilidades dele, mas é só isso que faz. Ele só se sente mais confiante. Acabou, não tem mais nada. É assim, maravilhoso. O lenhador, o homem de lata, é a mesma coisa. Ele é extremamente assim. Ele é extremamente cheio de compaixão. Ele toma cuidado com todas as criaturas vivas, contanto que não estejam querendo machucar alguém que ele goste, né? Tem esse momento de que ele esmaga um inseto quando ele tá andando e ele começa a chorar desesperadamente porque ele matou um inseto e o bichinho não tinha nada a ver com nada, não sei o que. Ele já tem um coração, né? Mas, de novo, o coração que o Oz dá pra ele é um coração mais... Não é mais, é apenas o efeito do placebo, mas é uma coisa que quando ele bota lá, ele fica, eu me sinto bem porque eu tenho alguma coisa batendo aqui dentro, né? Ou pelo menos alguma coisa que mexe quando ele se mexe. E o leão também, assim, ele faz umas acrobacias no começo que são surreais. No começo, beleza, no começo você realmente talvez sente que o leão seja... violento. Ou, desculpa, violento não. Covarde, né? Você talvez sente que ele seja covarde. Ok. Eles estão fugindo de criaturas, assim, grotescas e tal, uns monstros com cara de coruja. É uma coisa bem louca. E aí, beleza. Mas só que, apesar desse primeiro momento, que é uma coisa compreensível, né? Tipo assim, pô, se eu visse esse monstro daquele jeito correndo na minha direção, eu também estaria indo pra direção oposta agora, né? Claro, meu Deus. Só que eles chegam no penhasco e quando eles chegam no penhasco, o leão fica, eu acho que eu consigo pular esse penhasco aqui. Sobe nas minhas costas, bora ver. Aí ele faz isso 3 vezes. 6, tecnicamente, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, sei lá. E aí ele consegue fazer isso e ele só descansa um pouco. Ok, tô bem, continua. E durante todo o processo lá, ele tá sempre assim, disposto a se arriscar, se colocando no meio das coisas e tal. O que a poção mágica que o Oz faz pra ele, tudo que ela faz, é apenas dar a confiança pra ele de que ele tem essa coragem mesmo, né? Então, tipo, tem todo esse comentário sobre como cada um de nós já tem tudo que a gente precisa dentro de nós mesmos, né? A gente só precisa daquele empurrãozinho, daquela confiança para lidar com as coisas da vida, né? A Dorothy, naturalmente, é o mais natural de todos, né? Porque ela quer ir para casa. E os sapatos de prata, porque os sapatos são de prata, não são de rubi, como é no filme, né? Eles queriam mostrar as cores e tal, por isso que o sapato é vermelho, mas enfim. O sapato de prata, ele já podia levar ela para casa desde o começo da jornada, entendeu? Ela já tinha os meios de chegar em casa desde o princípio. E o negócio é porque quando ela descobre isso, ela não fica, meu Deus, eu sou péssima. Não, ela fica, que bom então que eu vivi essa jornada toda, né? Que bom que eu conheci meus amigos e tal. E tem toda essa implicação não, né? É bem claro que Oz é de fato um país, é um lugar que existe. Não é um sonho como o filme faz parecer. E caramba, que livro bom, cara. Que livro bacana. Eu tô te falando, eu li esse livro já 2 vezes. 2 vezes. Eu li esse livro já 2 vezes, assim, tranquilamente. É um livro super bacana, super leve, super divertido. Amo, adoro. E essas são apenas algumas das coisas que eu descobri no Kindle, né? Muitas coisas positivas, com certeza, mas também uma coisa negativa que eu li. Mas aí, faz parte, nenhuma biblioteca é perfeita, né? E olha, eu tô intrigado com o que mais eu posso encontrar aqui dentro, né? Eu já tenho outros livros aqui, eu inclusive acho que eu gostaria de falar numa próxima oportunidade sobre o livro que me deu vontade de ir atrás do aplicativo do Kindle pro celular, pro tablet que eu tinha na época e tudo, que era um livro de uma autora bem menor, uma autora independente, que é bem bacana. Se bem que eu acho que todos os autores são independentes, do que eu tô falando, mas você entendeu o que eu quis dizer. E além de falar de algumas outras coisas interessantes, alguns clássicos que eu li, que eu achei um pouco estranhos, alguns contos, alguns livros de contos,
e tudo mais, né? Então, quem sabe a gente não faz uma parte 2 disso aqui no futuro, né? Certamente seria bacana. Então, é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima com outra leitura.